Cláudio Rezende, já está em território nacional, meu caro Cláudio Rezende. Fim de semana tem Mirassol. Um abraço, boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo, boa noite a você, boa noite ao Edu Panzi, a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. Já estamos aqui no interior de São Paulo, a Itatiaia já marca presença em São José do Rio Preto, local de concentração do Atlético, é cidade vizinha Mirassol. Fica bem a oeste de São Paulo, bem perto já do estado do Mato Grosso. E aqui o Atlético vai a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Delegação chegou há pouco, Cirilo. Quem está no YouTube da Itatiaia, nós temos imagens agora no fim da tarde do desembarque aqui do ônibus do Atlético, os jogadores chegando ao hotel que fica na região central de São José do Rio Preto. Foram cerca de 6 horas de viagem. Primeiro, saída de Caracas. A turma teve que acordar cedo hoje, viu, Cirilo? Porque tem o embarque internacional, que é cerca de 2 horas antes do voo. E depois o trecho de Caracas até Manaus, cerca de 2 horas de voo. E na sequência teve lá a imigração também, a chegada ao país, a Receita Federal, Polícia Federal em Manaus, mas rapidamente os jogadores já retornaram ao voo fretado e mais 2 horas e 50 de voo até aqui, São José do Rio Preto. E o Galo vai reforçado para esse jogo de amanhã amanhã tem treino. O jogo é sábado, 6h30 contra o Mirassol. Chegada dos jogadores titulares por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai lá e falar quem são esses jogadores. Mas antes, Cirilo, o Gabriel Menino, ele não vai ficar por aqui. Ele chegou com a delegação, até porque o voo fretado do Atlético. O Gabriel Menino, ele tem uma suspeita de uma lesão no menisco colateral do joelho esquerdo, uma lesão parecida com a do Alan Franco. Então quem está no YouTube está vendo imagem agora do Gabriel Menino mancando bastante, com uma proteção já no joelho esquerdo. O Gabriel Menino amanhã cedo vai retornar para Belo Horizonte para fazer exames médicos, exames de imagem detalhados. Mas ele deve ficar um tempo fora, o Gabriel Menino. É um jogador importante aí do elenco do Galo, que até nos últimos jogos, né, voltou a ser titular. Ontem entrou bem contra o Botafogo e logicamente a turma está lamentando essa ausência do Gabriel Menino no time do Atlético. Ô Cirilo, pelo que a gente vê, né, com essa maratona de jogos, o Atlético logicamente precisa o Cuca rodar o elenco. E ontem ele rodou bastante o elenco do Atlético. Jogadores importantes não estavam em Caracas, na Venezuela. E eu chamo a atenção, Cirilo, porque eu conversei com o Cuca durante esse trajeto de volta aqui hoje, depois desse empate com o Caracas, de volta ao Brasil. E o Cuca ficou muito chateado pela frase que está repercutindo bastante na imprensa nacional, que pensaram da entrevista dele, na primeira resposta. E aí, para a gente contextualizar, para quem não acompanhou a coletiva do Cuca ontem, foi feita a pergunta pelo nosso colega ao Cuca, abre aspas, pergunta do nosso colega: o que justifica a atuação do time, que foi muito aquém daquilo que se espera de um time com o tamanho do Atlético e com o investimento que tem? Vamos colocar aqui na turma no bate-bola o que o Cuca disse para a gente debater sobre essa situação, Cirilo. Vamos lá com o Cuca aqui na Itatiaia. Vamos por parte, né? O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque hoje nós estávamos muito abaixo do elenco que nós temos, né? Não que o elenco seja ruim, que muitos não jogaram. Então nós não podemos misturar as coisas, né? Tá aí então esse contexto aí da resposta do Cuca. O Cuca me disse o seguinte, Cirilo, até para você e o Edu Panzi comentarem aí como que vocês viram essa situação, essa resposta do Cuca. Ele me disse que em momento nenhum questionou a SAF do Atlético com relação ao elenco. Não foi nenhuma cutucada do Cuca no investimento, que o Galo não teria feito investimento. Não foi isso que ele quis dizer. Por outro lado, também o Cuca quis
explicar aí, segundo ele, e ele não conseguiu, né, falar o que estava pensando, que investimento também, só investimento não garante vitória, não garante que o time vai ganhar todas. Investimentos, se fosse assim, time que mais investisse ganharia todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então o Cuca disse que não quis nem muito pelo contrário, segundo o Cuca, que se tivesse falar com a diretoria, ele fala cara a cara, né, com os donos da SAF, ele tem esse contato com a turma, e muito menos desmerecer o elenco. Ele não quis dizer que esse elenco é ruim, tanto que ele falou aí, né? Não estou falando que o elenco é ruim, mas faltavam peças importantes, ou seja, o Cuca quis dizer, investimento a gente tem, mas hoje a gente não estava com um time titular que joga junto, um time treinado, um time entrosado. Então, nesse contexto, rola a bola para vocês aí, viu, Cirilo? Cláudio, importante que o Cuca tenha tentado esclarecer esse cenário, né? Foi de fato uma frase que repercutiu bastante. O Edu, repercutiu bastante a atuação, né? Sobre o desempenho contra a equipe do Caracas, sobre esse momento ainda conturbado do Galo. O Galo conquistou uma vitória importante contra o Botafogo no fim de semana. Outra equipe que vem de um momento conturbado, estão pedindo a saída já do Renato Paiva por lá, enfim, futebol brasileiro. Dessa maneira que as coisas vão caminhando. Mas como é que você percebeu isso tudo, Edu? E discutimos bastante ontem no pós-jogo, você comentou a partida também, e falamos muito sobre essa história do elenco, né? Sobre o entendimento que se tem sobre o elenco para ser protagonista, e essa é uma discussão que ela vale ao longo da temporada. Você montou o seu elenco para quê? O que você acredita que os quase 30 caras que você tem à disposição são capazes de fazer ao longo da temporada contra Flamengo, Palmeiras, Internacional, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, contra os principais times do futebol brasileiro, Palmeiras. Contra esses times, o que você acredita que o seu elenco é capaz de fazer? Essa é uma discussão. A outra discussão é, quem você tinha ontem à disposição? Tinha qualidade suficiente para vencer o Caracas? Acho que são dois pontos diferentes que são colocados em questão. Tem gente que prefere tentar não entender e tentar colocar a palavra na boca da gente. Mas eu acho que são duas discussões que, em modo civilizado, são capazes da gente separar. O elenco para a temporada, para os seus objetivos de um modo geral, e a análise de uma partida contra um adversário que é o 11º colocado do campeonato venezuelano. A gente fala para tantas pessoas, né, que eu acho absolutamente normal alguns entenderem de uma maneira diferente, e isso faz parte da comunicação. Por isso que é muito importante que nós... que a gente consiga se comunicar o melhor, da melhor maneira possível, da maneira mais simples possível, até porque a gente está no rádio. E isso aconteceu com o Cuca. O Cuca, ele inicia a resposta dele falando de questionável ou não, de grandeza, de elenco, e em seguida, a sequência da resposta do Cuca, ela meio que vai de encontro ao que ele falou antes, né? Ou seja, contrária, meio que contrário ao que ele falou antes em relação a investimento questionável. Então, Cuca, é importante que você esclareça, que você realmente fale que não, mas eu acho que esse não é o ponto que você precisa se preocupar, longe disso. Eu acho que a preocupação tem que ser com a atuação do time contra o Caracas, que foi muito ruim, e o questionamento tem que ser feito aos atletas, a você, Cuca, pelo trabalho feito na Venezuela, que não foi bom. O trabalho dos jogadores na Venezuela não foi bom. Se o Atlético tem deficiências no elenco, essas deficiências elas não poderiam pesar no jogo contra o Caracas, sendo muito sincero. Essas deficiências elas vão pesar no Campeonato Brasileiro, que o Atlético vai encontrar adversários mais fortes, com investimento maiores e adversários superiores. Então, o elenco em determinado momento no Brasileiro vai pesar, ou a falta de elenco. Na Copa do Brasil, a mesma coisa. Agora, contra o Caracas, não. Contra o Caracas, a desculpa não é elenco, não é nada. Foi trabalho mal feito da comissão técnica, dos atletas, e essa resposta aí, acho que não tem que se preocupar com isso, Cirilo.